O projeto de lei número 007/15, que cria novos cargos na Prefeitura de Videira, foi aprovado pelo Legislativo. Um cargo refere-se para assessor da ORTRAV, assessor da Procuradoria Jurídica, assessor de licitações, diretor da UPA, uma alteração de remuneração do cargo de assessor executivo dos conselhos municipais e a criação da função de chefe do Departamento de Máquinas e Equipamentos. O acréscimo referente aos valores na folha de pagamento será de R$ 20.591,61. No final da aprovação da lei, um protesto pacífico foi organizado pela população e teve o acompanhamento da Polícia Militar. Confira agora na íntegra a aprovação do projeto número 007/2015. Fim da palavra livre. Solicito ao senhor secretário que apresente a ordem do dia desta reunião. Matéria em segundo turno de votação. Projeto de lei número 007/2015. Altera disposições contidas na lei número 2100/2009, que dispõe sobre a organização administrativa do município de Videira e dá outras providências. Trata-se do projeto de lei que visa alterar a estrutura administrativa e organizacional do município, no sentido de adequá-la à realidade deste Poder Executivo, extinguindo e criando cargos comissionados e funções gratificadas. O presente projeto também está de acordo com a Lei Orgânica, artigo 72, inciso 13, eis que compete ao Poder Executivo Municipal a criação e extinção de cargos e funções ou empregos relativos aos servidores administrativos, bem como fixação da respectiva remuneração e concessão de quaisquer vantagens a seus servidores, observadas e determinadas legais. Outra assim, é bom lembrar que as despesas decorrentes desta lei têm adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual da lei, com a lei das diretrizes orçamentais, conforme exigência da lei de responsabilidade fiscal. Prefeito Municipal Vilmar Carelli. Projeto de lei número 007/2015. Acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão. Peço a palavra, excelência. Concedo a palavra ao vereador Wilson Paese. Assim como na semana passada, quero repisar aqui, junto aos nobres vereadores e a todos os que nos assistem, a respeito desse malfadado projeto de lei. Tive a oportunidade na semana passada de expressar aqui minha profunda decepção como uma das primeiras medidas do prefeito em encaminhar nesse ano, em regime de urgência, projeto de lei que foi rejeitado no ano passado pela maioria desses vereadores, com o fim único e exclusivo de criar cargos comissionados para preencher com pessoas que não fazem concurso público. Expus naquela oportunidade que vivemos um momento de absoluta crise, como bem ponderou aqui o vereador Sandro, em que governadores que assumiram o seu mandato neste ano estão tomando medidas drásticas para conter despesas a fim de sanar a dificuldade em obter receita para cumprir com as funções mais básicas da administração pública. E mesmo assim, em primeiro turno, vergonhosamente, e numa sessão, e é por isso que venho aqui manifestar essa discussão diante desse projeto de lei, porque quero efetivamente garantir que esta casa tenha respeito perante a opinião pública, porque é só perante a opinião pública que nós podemos nos considerar dignos de ocupar o nosso cargo, e não dentro de bandeiras partidárias. A partir do momento que somos eleitos, é óbvio que nos despimos, e é nessa condição
despido de qualquer condição partidária, objetivando atender o interesse público, é que faço essa fala em relação a esse projeto de lei. Só para recordar, senhoras e senhores, por que me manifesto contra, absolutamente contra a criação de mais cargos comissionados, venho trazer elementos para todas vossas excelências, para que possam, na hora de depositar seu voto, logo mais, entender e compreender a situação. Esse município de Videira já teve ação judicial promovida pelo Ministério Público para extirpar da administração cargo de assessor de cemitério. Acreditem, senhoras e senhores, em 2013 estive aqui fazendo uma fala, essa administração teve o desplante de criar um cargo de assessor de cemitério. Vocês imaginem que função desempenha essa pessoa, coube ao Ministério Público, que vela pela moralidade administrativa, propor ação ao Tribunal de Justiça e extirpar da administração municipal esse cargo. Isso é só um exemplo de tantos outros que acontecem. Também tive o cuidado, antes de propor, para não ser liviano, para não atuar de forma politiqueira, atuar com fundamento, tive o cuidado de obter informações a respeito da evolução das despesas com o pessoal do município de Videira. Para vocês terem uma ideia, nobres colegas e pessoas que nos assistem, em maio de 2009, o gasto com despesa de pessoal era de aproximadamente 32 milhões de reais. Atualmente, o gasto beira 55 milhões de reais. O incremento de modestos 20 milhões de reais num pequeno período de tempo de 6 anos. Quero dizer mais, o prefeito deve administrar uma cidade e deve saber dispor sobre a sua administração, o seu pessoal, as pessoas que vão cumprir com suas tarefas. Agora, eu quero lembrar que esse prefeito está no 7º ano do seu mandato. Será que até agora ele não conseguiu organizar o seu pessoal e ainda vem nos trazer um novo projeto de lei diante desse cenário grave econômico que atravessamos? Para finalizar, quero dizer que em 2009 o prefeito criou uma lei que organizou administrativamente o município de Videira e ali criou inúmeros cargos e funções comissionadas. Depois disso, senhoras e senhores, depois disso, o prefeito criou mais 8 leis, criando funções gratificadas e cargos comissionados. Vou citar para vocês. A Lei 2.149 de 2009, 2.234 de 2009, 2.447 de 2010, excelências, 2.351 de 2010, 2.470 de 2011, 2.844 de 2013, 2.960 de 2013, 3.040 de 2013. Todas essas leis com algum impacto, com alguma relação com criação de cargos e funções comissionadas. Então veja que a minha fala aqui, a minha manifestação, a minha insurgência, que é um direito legítimo de uma democracia, vejam, numa democracia é preciso aceitar opiniões contrárias. O partido que está na situação não deve encarar isso como uma frustração de alguém que é derrotado em alguma votação. Deve encarar isso como alguém que, representando as pessoas que o elegeram e, a partir daí, todas as pessoas da cidade, uma pessoa que tem opinião completamente diferente da forma de administrar. Quero só, para finalizar aqui, informar que, com essa lei que vamos propor, iremos para a 9ª lei, aumentando a criação de cargos comissionados. Quero só, para finalizar, dizer que soube essa tarde que uma das pessoas que também, do povo, que também era contra a criação da lei, pediu o uso da palavra, hoje, na sessão de hoje, foi negado por Vossa Excelência, presidente. Eu vou me inteirar dos fatos, conhecer por que motivo isso foi negado, para tomar as providências cabíveis. Eu acredito que não podemos nos ater a formalidades quando o povo, que é aquele que nos paga o nosso salário, que é aquele para o qual nós trabalhamos, tem o desejo de se manifestar, digo de novo, numa democracia participativa, e é impedido por um motivo ou outro. Qualquer manifestação é bem-vinda, acrescenta ao debate. Eu acho que numa sociedade é plural e é assim que nós construímos uma cidade melhor para que possamos viver. Por isso, meu voto é absolutamente contra a criação de cargos comissionados. Quero que todos aqui transmitam às pessoas que conhecem quem vota contra, quem vota a favor. É preciso conhecer quem são as pessoas que estão representando vocês. Obrigado. Peço uma parte.
Por questão de ordem. Obrigada. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em segundo turno de votação o projeto de lei número 007/2015 e determino que seja encaminhado a Executivo para sanção. Por questão de ordem, por gentileza, silêncio, por favor. Fim da matéria da ordem do dia. Deixo livre a palavra em explicações pessoais quanto às votações. Gostaria de solicitar aos senhores vereadoras e vereadoras que pretendem se manifestar nesse momento, que façam uso da tribuna e se atenham a explicar o seu voto. Peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Lurdinha. Mesmo já tendo explicado o meu voto anteriormente... Nobre vereadora Lurdinha, só vamos aguardar o silêncio para você poder falar. E aos que ficaram, a gente poder ter o respeito de eles poder terminar a sessão de hoje. Mesmo já tendo explicado o meu voto anteriormente, não quero justificar ou dar muitas explicações. Apenas quero dizer a vocês que aqui estão que existem muitos momentos em que nós devemos ser videirenses e que nós devemos lutar pelo bem da nossa cidade. Procurei analisar o projeto votado hoje. Não estou defendendo o prefeito, muito menos um partido político, que esse não é o meu objetivo em nenhum momento. E também não mudaria meu voto porque a população veio até aqui. Não adianta querer agradar a gregos e troianos. Temos que ter postura e temos que ter posição. A partir do momento que entendemos que algo é bom para a videira, que há necessidade de se ter pessoas para trabalhar dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, tem que ter recursos humanos e materiais para realizar trabalho. E foi isso que entendi. Pode ser que em alguns setores a necessidade não seja tanta, mas em alguns, realmente, tem pessoas muito atarefadas, porque um saiu, porque o outro pediu licença sem vencimento, e em lugar de pessoas efetivas, não se efetiva uma nova pessoa. Então, não adianta fazer concurso para chamar efetivo em lugar de efetivo. Eu acho que a gente precisa, sim, reivindicar, a gente precisa, sim, dizer que vocês nos colocaram aqui e que vocês pagam o nosso salário, assim como pagamos o salário de todos os funcionários públicos. Mas precisamos também entender que é melhor a gente agir com coerência nos momentos certos do que defender bandeiras partidárias ou querer fazer média com a população. Ou porque não está contente porque não ganhou tudo o que queria do poder público também. Então, existem inúmeros motivos. Ou porque não é o meu partido que está no poder. Eu sempre falo na escola para os meus alunos, tanto de ensino fundamental como médio, que temos que dar exemplos. E procuro fazer isso. Acho que já demonstrei vontade e ação em lutar por uma videira um pouco melhor. Obrigada. A palavra continua livre em explicações pessoais quanto à votação.
Peço a palavra, senhora presidente. Concedo a palavra ao vereador Lourenço Becker. Senhora presidente, quero aqui tão somente justificar o meu voto e dizendo que o mínimo que se espera de nossas atitudes aqui dentro é com relação à coerência. Esse projeto de lei, como já foi dito, tramitou várias vezes nessa casa, sendo que em todas as oportunidades fui contra o mesmo e mantive o meu voto nesta noite. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedo a palavra ao vereador Sandro Carenhato. A maior parte da explicação já foi dada quando eu usei a tribuna anteriormente na palavra livre. Mas quero deixar mais algumas coisas claras. Né? Eu acho que quando é dito aqui que os vereadores realmente fazem uma avaliação de cada projeto, me desculpem, mas eu não consigo concordar com isso. O que eu vejo realmente é que existem algumas imposições para que os vereadores façam seu voto. É lastimável, mas é a verdade. A palavra continua livre. Peço a palavra, excelência. Concedo a palavra ao vereador Rafael Balestrin. Cumprimento a excelentíssima presidente, os demais colegas vereadoras e vereadores, ao senhor Nédio Martins, Valmor Dallagnol, Paulinho Dias, Pedro Maquinave e doutor Mário Correia, e em seu nome cumprimentar as demais pessoas que mantiveram o mínimo de respeito com as nossas pessoas nesta noite. Vereadora, justifico meu voto, presidente desta casa. No ano de 2014 veio este projeto, um projeto de lei totalmente mudado deste atual, onde havia 7 aumentos de vagas para o Executivo Municipal. Todos os vereadores, a maioria dos vereadores, mas todos foram convidados aqui na Câmara Municipal, quando veio o Dr. Rubens Pavarim, pedir, por favor, que aprovassem esses cargos, porque ele estava abarrotado de serviço. Andei me inteirando, no município de Fraiburgo, menor que o nosso, tem um procurador-geral, um procurador adjunto, um cargo comissionado para os assuntos gerais e 5 efetivos cargo de procuradores, município menor que o nosso. Município de Caçador, maior do que o do nosso município. Existem 7 cargos de procuradores efetivos. O nosso município está crescendo. Nós precisamos consertar os problemas. O município cresce, os problemas vêm junto. O nosso município tem um procurador-geral, um cargo comissionado assistente jurídico e 3 cargos de procuradores. Eu estou dando o exemplo da Secretaria do Jurídico. A Secretaria é uma das fundamentais para o nosso município conseguir caminhar perante a lei. Hoje o Ministério Público está em cima de todas as falhas que o administrador pode ocasionar, e quem paga é uma pessoa só, prefeito municipal. Fui contra o projeto em 2014, mas eu convido qualquer um de vocês que estiverem interesse real a ir nos órgãos dentro da prefeitura, nas pastas, e ver a atual realidade. Procuradores, nós temos 3 procuradores do município, 2 estão afastados, uma pessoa está no plenário. É injusto, sobra para uma pessoa, o Dr. Rubens Pavarim, que está trabalhando até altas horas da noite, para poder fazer com que o município
ande perante a lei. Pessoal, eu peço desculpa. Nós vivemos num mundo, nós vivemos num país onde há crise, há roubos. É uma vergonha no nosso Brasil. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um município para nós pensar em caminhar crescentemente. Essa é a justificativa do meu voto. Convido qualquer pessoa que esteja aqui dentro de vocês que respeitar o nosso voto, não virar as costas. É essa a minha justificativa do voto. Uma boa noite a todos, e se precisarem, eu levarei vocês em todas as pastas da administração municipal, com portas abertas, para mostrar a realidade dos fatos. Eu dei exemplo de uma pasta, uma só. Posto de saúde está prestes a inaugurar 3 andares para a nossa saúde. Estão contratando um gerente para administrar melhor a saúde. É para todos vocês, para todos nós. É fácil atirar pedra em quem não tem telhado de vidro. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. A palavra continua livre. Concedo a palavra à vereadora Claudete Vavassori. Ilustríssima Presidente, eu já justifiquei meu voto, só quero falar novamente que meu voto não foi de cabresto e não foi também por motivos políticos. Meu voto foi consciente. A palavra continua livre. Essa palavra. Concedo a palavra ao vereador Marcelo Kuhn. Meu boa noite, presidente dessa casa, Cris, senhores vereadores, vereadoras e ao público aqui presente. Mais uma vez, um público maravilhoso que nos prestigia nessa casa. Eu só peço a palavra hoje, presidente, para esclarecer. Falaria a noite inteira hoje, para esclarecer tudo, né? Mas eu quero falar principalmente o senhor vereador, respeito suas opiniões. Silêncio, é questão de ordem. O vereador está aqui para justificar o voto que proferiu. Sim, nobre vereador. Solicito que advirta o colega. Sim. E acho assim que... Vereador Marcelo Kuhn. É difícil assim as pessoas que... Eu tive essa semana no Jardim da Saudade e... Nobre vereador, só para entendimento, Marcelo Kuhn. Sim. É explicação sobre nesse voto. É dos cargos aqui criados, então é difícil as pessoas que choram por pessoas vândalos chegaram num cemitério e jogarem bola em cima dos túmulos. Só as pessoas que sofrem sabem o quanto isso é doído. Só as pessoas que têm alguém, um ente querido lá, que sabem o quanto é sofrido. E eu cheguei no cemitério, no Jardim da Saudade, e vi famílias chorando. Então, por isso que eu fui a favor de criar mais este cargo. Senhora Presidente. Sim. Muito obrigado. A palavra continua livre. Obrigada a todos pela presença, uma boa noite e fiquem com Deus. O Olha a Videira fez a cobertura do protesto. Ali a população pôde vaiar, aplaudir e até deixar a sua opinião sobre o caso. Não é muito entendido no assunto, mas assim, praticamente os vereadores chamaram a gente de ignorante, né? O projeto de lei que quer criar cargo comissionado, que o vereador Wilson Paese falou, que já foi feito várias vezes e que isso vai render prejuízo. Para que cargo comissionado, se temos várias pessoas competentes para exercer os cargos dentro dessas instituições políticas que temos aqui? Então, assim, eu acho um absurdo, como ele disse, no 7º mandato do prefeito, eles terem a capacidade
ele já está saindo e terem a capacidade de vir criar cargo comissionado. Será que tem algum parente deles passando fome? Porque o pessoal de Videira está precisando de muita coisa. Então, se esse dinheiro para pagar, para comprar carro, para as pessoas terem uma vida melhor do que elas já têm, que a gente sabe, por que não investir nas estradas que estão estragadas, na educação? Né? O que não posso falar muito da educação, que ela melhorou bastante, mas que invista em outras coisas. Né? Para que cargo comissionado hoje, se ele já está saindo? Só isso. Vergonha, colaborador! Você é homem. Você é homem. Foi eleito pelo povo. Oscar não, pelo amor de Deus. Participe e deixe a sua opinião nos comentários desse vídeo. Aproveite para curtir a nossa fanpage no Facebook e receber atualizações diárias de notícias da cidade de Videira e região.